Apesar de todas as ameaças barulhentas e a retórica belicosa, o Irã não resistiu por muito tempo após uma série de ataques aéreos de Israel contra o Irã, que aliás continuam até agora. Em Teherã, de repente, recorreram a Washington por meio de intermediários no Oriente Médio com um pedido para parar a guerra e iniciar negociações substanciais e adequadas sobre o acordo nuclear. Agora, há relatos de que o Irã está deixando claro que busca o fim das hostilidades e a retomada das negociações sobre seus programas nucleares, enviando sinais a Israel e aos Estados Unidos da América por meio de intermediários árabes para que eles realmente parem essa guerra. Hoje, escreve-se que, por meio de intermediários no Oriente Médio, Teherã está se dirigindo a Washington e acrescenta que o Irã já procurou o Catar, a Arábia Saudita e Omã, pedindo ajuda para convencer o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a usar sua influência sobre Israel. Para alcançar um cessar-fogo imediato, Teherã declara que está disposto a mostrar flexibilidade nas negociações sobre o programa nuclear, se um cessar-fogo for alcançado e os Estados Unidos da América não entrarem nessa guerra. Esse é o ponto-chave. Hoje, os Estados Unidos da América sinalizaram que estão prontos para se envolver nessa guerra, mas não diretamente. Mas ainda assim fornecer a Israel aquelas bombas que podem penetrar em bunkers subterrâneos no Irã e assim destruir o programa nuclear. O que é significativo é que o presidente americano Donald Trump já reagiu aos apelos do Irã e declarou que Teherã deveria considerar essa possibilidade. Porque agora é o melhor momento para negociações normais. Porque, citando o presidente americano, Israel está indo muito bem. E dizem que Israel absolutamente não precisa parar agora e a América está totalmente do lado de Israel. Então vamos discutir esse assunto juntos de forma ampla. Por que, de repente, o Irã, que falava de forma tão agressiva sobre atos de retaliação, de repente está enviando sinais de que quer o fim dessa guerra e pedindo negociações? Meu nome é Alexei Pitt, hoje é 16 de junho no calendário. Vamos por partes. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pitt News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real, assim que chegam. Então, como foi escrito hoje, segundo autoridades, no auge da intensa campanha aérea israelense, Teherã informou a autoridades árabes que estaria aberto a voltar à mesa de negociações caso os Estados Unidos da América não participem desse ataque. Eles também enviaram mensagens a Israel dizendo que é do interesse de ambos os lados conter a violência. Ou seja, entende, o Irã começou, por meio de mediadores árabes, a se dirigir tanto a Washington quanto a Jerusalém com um pedido, dizendo algo como: vamos por favor parar essas hostilidades, porque isso supostamente não é do interesse de ninguém. No entanto, como os aviões militares israelenses podem voar livremente sobre Teherã agora, e os contra-ataques iranianos causam apenas danos mínimos, os líderes israelenses não têm nenhum incentivo para interromper a ofensiva antes de tomarem medidas adicionais para destruir as instalações nucleares do Irã, o programa de mísseis do Irã e enfraquecer ainda mais o poder do governo teocrático. Além disso, os ataques contínuos de Israel ao Irã ainda não causaram novos danos às instalações nucleares. Em Natanz, isso é na província de Isfahan, e Fordol fica na província de Qom. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, declarou isso hoje em uma reunião extraordinária do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica. Segundo ele, desde o ataque de sexta-feira, quando a parte terrestre da usina experimental de enriquecimento de urânio em Natanz foi destruída, não foram registrados danos adicionais. Ao mesmo tempo, Grossi observou que, embora não haja sinais de impacto direto na parte subterrânea do complexo, seu sistema de fornecimento de energia foi destruído, o que já poderia ter danificado as centrífugas de enriquecimento de urânio utilizadas ali. No total, devido aos ataques de Israel ao local em Isfahan, 4 instalações foram afetadas: o Laboratório Central de Química, a usina de processamento de urânio, a produção de combustível para o reator de Teherã e a instalação em construção para converter tetrafluoreto de urânio em metal, de acordo com os padrões da União Europeia. É isso. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que houve liberação de partículas alfa dentro do complexo, mas o nível de radiação fora dele permaneceu inalterado. Ao mesmo tempo, em outra usina nuclear, FORDO, localizada na montanha, ainda não foram detectados danos. E então, como ele declarou,
A Agência Internacional de Energia Atômica continua monitorando a situação. A agência está presente e continuará presente no Irã. As inspeções serão retomadas assim que as condições de segurança permitirem, de acordo com os compromissos do Irã sob as salvaguardas do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Aliás, hoje muita gente comentou a declaração de um dos funcionários iranianos de que eles estariam preparando no parlamento a aprovação de um projeto de lei que, na prática, retira o Irã desse tratado de não proliferação de armas nucleares. E hoje eu já vi uma mensagem nos comentários dizendo que supostamente o parlamento do Irã aprovou esse projeto de lei, que o Irã está saindo do tratado de não proliferação de armas nucleares e que a decisão já foi tomada. Não, amigos, a decisão ainda não foi tomada. O Irã, na verdade, está tentando ameaçar com isso, declarando que já até aprovou um projeto de lei e que pode sair desse acordo a qualquer momento. Até agora, eles não saíram de lugar nenhum. Aqui, lembro que a instalação em Natanz fica a 300 quilômetros ao sul de Teherã. Ela está localizada a mais de 40 metros de profundidade sob a terra e protegida por uma camada de aço e concreto, cuja espessura, segundo estimativas dos pesquisadores, pode chegar a cerca de 8 metros. A usina de enriquecimento de Fordo foi construída dentro de uma montanha a 200 quilômetros ao sul de Teherã. Após uma visita recente ao Irã, Grossi avaliou que a instalação está localizada a 500 metros de profundidade na rocha da montanha. Bem, de acordo com fontes, Israel não possui bombardeiros pesados suficientes necessários para destruí-la. Por isso, Israel já pediu ajuda aos Estados Unidos. Portanto, como você pode perceber, Israel não está disposto a interromper suas ações. Ainda mais porque hoje, novamente, houve um ataque contra uma instalação subterrânea perto de Teherã. Os ataques israelenses, ao mesmo tempo, mataram líderes militares-chave, incluindo grande parte da alta cúpula da Força Aérea do Irã, deixando o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, cada vez mais isolado. Mas, como eu já disse, o impacto sobre as instalações nucleares foi modesto, e os analistas dizem que pode ser necessária uma guerra aérea prolongada para alcançar os resultados desejados por Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que os ataques continuarão até que o programa nuclear e os mísseis balísticos do Irã sejam destruídos. E ele não demonstrou absolutamente nenhum sinal de que realmente pretende parar. E Netanyahu também disse que a mudança de regime em Teherã não é o objetivo principal desta guerra, mas pode ser uma consequência considerando a fraqueza da liderança iraniana. Netanyahu não diz diretamente que o objetivo é eliminar Khamenei, mas sua retórica é bem articulada nesse sentido. Mas pode acontecer que o Ayatollah realmente vá para o outro mundo. Autoridades israelenses declararam que os militares prepararam pelo menos 2 semanas de ataques. E no sábado, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse ao seu colega iraniano, abre aspas, para voltar rapidamente à mesa de negociações para alcançar um acordo. Bem, e os líderes dos países árabes pediram o fim das hostilidades, mas não se ouve mais nenhuma declaração significativa deles. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, segundo relatos, teria resistido à campanha militar durante a maior parte do ano, mas desde então apoiou os ataques de Israel. E agora há até declarações de analistas dizendo que tudo isso foi apenas um ruído branco. As declarações de Trump de que ele é contra esses ataques seriam apenas para acalmar a vigilância dos iranianos. E então, como Trump declarou no domingo, abre aspas, eu acho que chegou a hora de um acordo e vamos ver no que isso vai dar. Mas às vezes eles têm que lutar. Por outro lado, garantir uma pausa nas hostilidades pode dar ao Irã um respiro para se reagrupar e aumentar a pressão internacional contra a campanha de Israel. Porque, de fato, a reorganização é necessária até mesmo nos mais altos escalões do poder, pois já há um grande número de altos comandantes militares e altos funcionários que foram eliminados. Portanto, a IATA ali necessita reestruturar velozmente todo o mecanismo, inclusive no âmbito dos colaboradores. Sem falar que muitos desses complexos de mísseis, sistemas de defesa aérea e assim por diante já foram destruídos ou danificados. E Teherã, ao que parece, agora aposta que Israel não pode se dar ao luxo de ficar preso nessa guerra de desgaste e, no final das contas, terá que buscar soluções diplomáticas. Pelo menos é isso que dizem agora os diplomatas árabes que conversaram com os iranianos. Autoridades iranianas disseram que, na opinião deles, Israel não tem uma estratégia clara de saída. E Israel vai precisar da ajuda dos Estados Unidos da América para causar danos significativos a alvos como a usina de enriquecimento de urânio de Fordo, que, como eu já disse, fica sob uma montanha.
Os iranianos eles sabem que os Estados Unidos da América apoiam Israel em sua defesa e têm certeza de que os Estados Unidos da América também apoiam Israel logisticamente. Mas os iranianos querem garantias de que os Estados Unidos da América não vão se juntar diretamente aos ataques. Aqui é importante destacar que, de fato, Israel atualmente não possui o armamento nem a aviação que permitiriam destruir instalações nucleares subterrâneas. Por exemplo, são necessárias bombas capazes de perfurar bunkers e atingir profundamente o subsolo. Israel não possui essas bombas, assim como não possui bombardeiros pesados do tipo B-2 que podem transportar essas bombas e realizar ataques desse tipo. Por isso, eles estão pedindo aos Estados Unidos da América para se juntarem a esse bombardeio. E para resolver definitivamente essa questão nuclear, o Irã informa as autoridades árabes que pode acelerar seu programa nuclear e ampliar a escala da guerra, caso não haja perspectivas de retomar as negociações com os Estados Unidos da América. Isso é manipulação, porque o Irã, na verdade, foi quem saiu dessas negociações. E agora não há nenhum sinal de que o Irã esteja disposto a fazer novas concessões nas negociações nucleares. Isso é afirmado por mediadores árabes do próprio Catar, Emirados e Omã. Os esforços diplomáticos liderados pela administração de Donald Trump foram interrompidos devido à recusa do Irã em cessar o enriquecimento de urânio antes das negociações serem suspensas pelos ataques de Israel na semana passada. Antes do ataque, um alto funcionário israelense afirmou que a interrupção do enriquecimento de urânio é o mínimo que Israel pode aceitar do Irã. Israel e nações do Golfo Pérsico também temem o apoio iraniano a forças procuradoras regionais e seu programa de mísseis balísticos. Isso, teoricamente, pode voltar a ser tema de discussão nas negociações, caso o Irã seja pressionado o suficiente. Ou seja, é preciso entender que esses ataques podem inclusive ser direcionados, se olharmos do ponto de vista de Washington, para forçar o Irã a negociar a partir de uma posição muito fraca. Israel mirou nos locais nucleares e no pessoal do Irã, assim como na sua liderança militar. E então, no fim de semana, Israel e Irã abriram uma nova dimensão do conflito, atacando as instalações energéticas um do outro. Eles também estão causando perdas crescentes aos civis, infelizmente. E agora, os países do Golfo Pérsico, incluindo a Arábia Saudita, Catar e Omã, estão pressionando os Estados Unidos para tentar de alguma forma pressionar Israel e forçar Israel a cessar as hostilidades, mesmo que não atinja seus objetivos militares. Autoridades árabes alertam que o conflito pode se expandir se Israel e Irã não voltarem à mesa de negociações. Isso colocará em risco os ativos energéticos próximos, com potenciais consequências significativas para os mercados de petróleo e a economia global. Mas parece que Israel está realmente focado em destruir ao máximo os programas nucleares e de mísseis balísticos do Irã. E, como diz Netanyahu, não está descartado que talvez até o regime no Irã possa cair. Aliás, isso agora lembra muito o cenário sírio. Infelizmente, na Síria isso levou muitos anos. Mas eu só vou lembrar brevemente, vou fazer uma analogia com o ano de 2017. Israel, de fato, assim como agora no Irã, naquela época assumiu o domínio do espaço aéreo na Síria e depois disso podia entrar tranquilamente nesse território, atacar alvos militares do regime sírio e voltar de volta. Agora, Israel pode fazer o mesmo no Irã. Desde então, o que o regime de Bashar Assad começou a fazer, quando ele se mostrou impotente para enfrentar o inimigo que é Israel, ele começou repressões internas máximas para não perder o controle da situação, pelo menos internamente, já que externamente o controle já foi perdido. E então esse regime começou a deslizar para uma ditadura máxima. Além disso, a tentativa de sobreviver vendendo drogas, como sabem, e no final das contas o regime de Assad ficou tão fraco que a oposição aproveitou isso facilmente. Mas infelizmente, como vocês entendem, isso levou bons 7 anos. No Irã, tudo pode ser muito mais rápido, mas ainda assim não levará dias ou semanas. Por hora, deixo reticências aqui. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e não se esqueça de deixar o like.